entender, né? Acidentes de rodovias. Tá ok? Então, Gisele, a palavra está contigo. Obrigada. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui enquanto não me derem permissão aqui. Tem alguém? Ah, foi, agora foi. Vocês estão vendo aí? Sim. Bom, boa tarde. Meu nome é Gisele Chaves. Eu sou professora aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Vou apresentar hoje para vocês esse trabalho de acidentes em rodovias brasileiras, em que a gente vai trabalhar a identificação e classificação das causas a partir do machine learning. Apesar do artigo estar escrito em inglês, eu optei pela apresentação em português para facilitar, né, para todo mundo. Esse artigo foi fruto de um trabalho de TCC da aluna Eveline Malaquias, que foi orientada por mim, pelo professor, co-orientada pelo professor Gleidson e a professora Marielce. O professor Gleidson, acho que vocês já conhecem, a professora Marielce é professora da Federal do Espírito Santo. Pode a gente aumentar tem um pouquinho o volume, porque o som está chegando aqui embaixo. Tá ok. Melhorou um pouco? Melhorou. Tá. Então, os acidentes são a 8ª causa de morte no mundo, né, causa prejuízos que a gente não mensura economicamente, né, com mais de 1,5 milhão de mortes, além dos feridos, que causam um impacto significativo tanto para as pessoas envolvidas, para a produtividade, para a qualidade de vida dessas pessoas depois, e trazem um impacto também, no caso do Brasil, para o Sistema Único de Saúde, com gastos e internações devido a essas causas, né? Então, a busca de soluções para minimizar esses acidentes, ela passa pela identificação das causas e fatores que vão contribuir para os riscos e gravidade da frequência dessas colisões, e para identificar essas causas, a gente precisa de um histórico de acidentes que seja confiável, atualizado e completo, e também precisa fazer frente aos desafios que se põem nessa tarefa, devido à complexidade do próprio acidente, né, dos múltiplos fatores que podem incidir para causar os acidentes, os poucos recursos para mensuração e para identificação das causas desses acidentes, e muitas vezes da falta de testemunhas que possam dar mais informações complementares da ocorrência desses acidentes e contextualização. Então, esse trabalho, esse artigo, ele teve como objetivo tratar a base de dados existente hoje, para que ela pudesse ser utilizada no modelo de machine learning para prever causas desses acidentes. A gente fez um trabalho de identificação na literatura das principais causas desses acidentes e classificamos essas causas, né, em condutores, condições das vias, climáticas, de tempo, da própria viagem e do próprio acidente, e nós optamos em classificar essas causas nas classes de condutor, pista, veículo e causas externas para facilitar o trabalho na modelagem machine learning. O machine learning tem sido utilizado para prever a frequência de colisões, identificar variáveis relacionadas aos acidentes, às lesões, às frequências, prever a gravidade dessas lesões, né, prever a causa dos acidentes, que é onde o nosso trabalho se insere, e também determinar o impacto das bebidas e a gravidade das lesões. Fizemos uma revisão de literatura sobre os principais algoritmos de machine learning utilizados para previsão de causas de acidentes na literatura, que está no artigo, né? E optamos por fazer um trabalho seguindo alguns passos, primeiro, de coleta dos dados. A gente obteve o histórico de dados de acidentes de trânsito nas rodovias, a partir da base da Polícia Rodoviária Federal. A gente pegou os dados de 2017 a 2019, ela é uma base facilmente acessível. Optamos por excluir os anos de 2020, e esse trabalho foi realizado, né, no ano de 2020 e 2021, devido à pandemia de Covid, que alterou um pouco o padrão, né, dos acidentes, então nós excluímos
a partir desse ano. Depois, nós fizemos uma análise desses dados, uma etapa de tratamento da base de dados, seguida de uma etapa de modelagem, do machine learning, e uma etapa de pós-processamento com a análise do desempenho desses modelos frente a alguns indicadores. Então, como etapas de pré-processamento, a gente fez algumas escolhas que determinaram o que a gente denominou os modelos de machine learning adotados, né, os modelos, desculpa, adotados como base para o machine learning. Então, a gente chamou os modelos A, B, C, D e E. O que definiu essa subdivisão foram essas etapas de pré-processamento, que é uma das etapas iniciais do machine learning. Então, no modelo A, a gente não fez nenhum pré-processamento, utilizamos todas as classes, todos os dados que a gente dispunha. No modelo B, a gente fez uma seleção manual de variáveis, excluindo variáveis, unificando, na verdade, algumas variáveis que mediam de forma similar alguns elementos. Por exemplo, a gente tinha variável que determinava o horário da colisão e o período da colisão. Um era o horário mesmo, né, se ocorreu às 10 horas da manhã, e a outra variável era que o acidente ocorreu no período da manhã. Então, a gente fez um tratamento para evitar variáveis que avaliavam os mesmos requisitos. No modelo C, a gente optou, além da seleção de variáveis, por excluir os valores que se demonstraram outliers. Então, a gente fez uma avaliação dos dados em cada classe, excluímos também os valores ausentes e selecionamos variáveis por métodos matemáticos. No modelo D, a gente optou por excluir os outliers, valores ausentes, somente das variáveis que a gente considerou as preditoras para o modelo, que foram determinadas após a terceira etapa aqui de seleção das variáveis por métodos matemáticos. E no modelo E, além de todas as etapas anteriores, a gente fez o balanceamento entre as classes, porque a classe de condutor, ela tinha muito mais causas, né, de acidentes do que as demais classes. Então, aqui na tabela 1, a gente tem quantidade de dados que foram utilizados tanto para a fase de treino, quanto para a fase de teste dos modelos em cada um dessas etapas. Depois, nós passamos para a etapa de processamento, em que a gente escolheu 4 algoritmos, floresta aleatória, Naive-Bayes, regressão logística e máquina de vetores de suporte, que foram escolhidos por terem sido citados na literatura, pela facilidade de implementação, por não requerer um ajuste de hiperparâmetros e não demandar uma capacidade computacional excessiva, né? Quem executou esse trabalho foi nossa aluna de TCC, que estava no período de pandemia e fez um computador pessoal. Para avaliação, né, a última etapa do nosso trabalho, a gente avaliou esses modelos a partir de alguns indicadores apontados na literatura, que é o recall, que avalia os verdadeiros positivos sobre os verdadeiros positivos e os falsos negativos, a precisão, que avalia os verdadeiros positivos sobre os verdadeiros positivos mais os falsos positivos, a pontuação F1, que é uma média entre o recall e a precisão, e a matriz de confusão, que nos fornece uma matriz em que a gente tem a classe real dos acidentes, e a gente verifica quando a gente teve um acidente por aquela causa e quando a gente não teve um acidente por aquela causa, e na predição, né, também a mesma classificação, verificando quando a gente tem nos quadrantes de verdadeiros positivos, o falso negativo, o verdadeiro negativo e o falso positivo. Então, no modelo A, a gente tinha todos os nossos parâmetros, sem nenhuma seleção, né, de variáveis, e a gente, em 3 dos algoritmos, a gente não conseguiu rodar, né, o nosso modelo, só o Naive-Bayes, e a gente não conseguiu, né, uma generalização da classificação para os dados em função de a gente não ter passado por nenhuma etapa de pré-processamento. No modelo B, em que a gente fez uma seleção manual das variáveis,
A gente já conseguiu rodar todos os 4 algoritmos, aqui está a matriz de confusão para eles. Entretanto, a gente pode verificar que a classe condutor, o modelo buscava acertar sempre, né, e privilegiava a classe de condutor que possuía a maior quantidade de ocorrências de acidentes. Apesar da gente ter indicador de precisão e de recall com índice adequado, a gente não considerava que esse pré-processamento nos deu um bom ajuste, né, para um modelo de predição. Então, nós passamos para o modelo C, em que a gente trabalhou uma seleção de variáveis por métodos matemáticos, dando índice de Gini e taxa de ganho de informação, e a gente obteve algumas variáveis preditoras para esse modelo, estão consideradas, né? E a partir disso a gente começou a ter um melhor ajuste. Os nossos indicadores aqui, tanto a pontuação F1, a precisão e o recall atingiram valores que a gente não considera tão satisfatórios. Tivemos algumas melhorias aqui no Floresta Aleatória, né? Mas quando a gente olha a matriz de confusão, a gente continua com os resultados individuais das classes desequilibrada, privilegiando o modelo, né? O modelo privilegiava, né, a classe condutora. Então, a gente tinha como hipótese que o modelo que os nossos modelos eles iriam aprender um pouco com os dados, mas isso não foi verdade, ele privilegiava os acertos em detrimento das classes. Então, no modelo D, a gente, deixa eu me lembrar aqui, no modelo D, a gente trabalhou também com a exclusão das variáveis somente dos outliers somente nas preditoras, e a gente continuou também com muitos erros ainda nas classes minoritárias, né, por causas externas, pista e veículo, e na classe de condutores a gente aumentou o número de acertos, mas ainda tinha um modelo bastante desbalanceado. Então, no nosso modelo E, a gente optou por fazer essa subamostragem dessa classe majoritária, que era de condutores. Então, a gente fez um tratamento estatístico para pegar registros que fossem significativos dessa classe, dentro dessa classe. Escolhemos, então, 128.626 dados, e a partir desse momento, a gente começou a ter a distribuição, né, dos eventos e a proporção dos dados em cada um dos modelos. A gente começa a ter um equilíbrio. Então, foi só no modelo E que a gente conseguiu uma matriz de distribuição equilibrada entre as classes e com indicadores interessantes. Então, a gente viu que a regressão logística foi o método que nos deu os melhores resultados, né, com equilíbrio tanto aqui para os verdadeiros positivos, quanto para os verdadeiros negativos, né? E a gente considerou esse resultado, né, para finalizar o nosso trabalho. Então, quando a gente comparou, né, os nossos 5 modelos, a gente viu que a redução de dimensionalidade ela foi importante, do nosso modelo A para o modelo B, que só a partir daí que a gente conseguiu processar os dados com todos os algoritmos, foi só no modelo B. A gente verificou que não teve mudança significativa antes do balanceamento dos dados da variável alvo, excluir os outliers, os dados ausentes, os tratamentos que a gente fez não trouxeram resultados interessantes, porque ele buscava sempre acertar, e ele acertava, né, facilmente, priorizando a classe de condutor. Então, foi só quando a gente balanceou, né, os dados que a gente conseguiu um resultado interessante em termos de método de previsão. A gente verificou dentre os indicadores utilizados para avaliação, que a matriz de confusão, ela é um método muito interessante para nos auxiliar na avaliação dos resultados da predição. A gente viu que individualmente essas métricas de performance, né, que estavam olhando recall ou precisão, elas poderiam, se a gente olhar só para elas nos dariam valores muito bons, mas um modelo que buscava acertar só em uma classe de acidentes, né? Então, a gente viu a importância de utilizar a matriz de confusão, a gente queria ressaltar isso para avaliação dos resultados.
Então, como conclusão, a gente obteve um modelo, né, que é uma ferramenta para auxiliar nessa identificação das causas, porém a gente viu, avaliando a base de dados da Polícia Rodoviária Federal, que muitas causas, né, de acidentes, elas eram preenchidas de forma incompleta ou com erros, né? Então, a gente teve casos, por exemplo, de identificação da idade do condutor, que a gente tinha um condutor com 1 ano de idade, o que não é possível, né? Então, a gente verifica que essa base, ela ainda tem algumas falhas no preenchimento. Então, a gente gostaria de reforçar a importância, né, do preenchimento desse boletim de acidente para fornecer uma base confiável para que os modelos possam refletir, né, melhor em boas propostas de medição. A gente verificou também que tem campos de melhorias a partir do nosso modelo utilizar redes neurais artificiais, árvore de decisão, que ficaria para um trabalho posterior, né? Além disso, algumas etapas adicionais de pré-processamento podiam ser testados, mas tinha limitação, né, de um trabalho de TCC com prazo, e a gente deixou sugestões para pesquisas futuras. Aqui foram as referências utilizadas nessa apresentação, e deixo aqui o meu e-mail para contato, se alguém tiver mais interesse, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fico à disposição, e agradeço. Uma pergunta, Gisele. Vocês têm utilizado qual software para elaborar os modelos? A gente usou o Orange, porque o Orange é um software que já tem vários desses algoritmos embutidos e minimiza, né, um aprendizado para pessoas como a nossa aluna, né, que não tem uma base de ciência de informação tão robusta. Eles nos dão um bom suporte, né, em termos de facilidade de uso, em detrimento de outros como que a gente estava olhando anteriormente. Então, a gente tentou outros, estava exigindo um aprendizado maior dessa aluna, né, e aí a gente privilegiou depois o Orange. Ok, obrigado. Que tem uma versão gratuita. Tá? Tem uma versão gratuita. Tem uma versão gratuita. Tem utilizado o MATLAB. Obrigado. Eu estou te ouvindo bem baixo também. O Python tem uma biblioteca ótima para isso, né? Sim. A grande parte dos alunos de engenharia estudam no primeiro período Python. Então, essa biblioteca, estão dizendo, esse modelo, é lógico, essa limpeza dos dados precisaria alguma inteligência. 4 comandos fariam vamos dizer, esses modelos todos já estão todos catalogados, né? É evidente que teria um esforço de desenvolvimento um pouco maior. Nós estamos falando de 4 comandos, não muito mais do que isso. 10 comandos estourando. O Python é uma alternativa que pode ser considerada. Né? Ela iniciou, professor, o trabalho dela no Python. Tá? Ela começou no Python os trabalhos, mas a gente encontrou algumas dificuldades, inclusive, assim, em função do volume de dados que ela estava processando, né? Então, a gente teve mais facilidade com o Orange e a gente comparou alguns resultados, os resultados eram similares, então, a gente optou pelo Orange. Mas ela iniciou no Python, né? Inicialmente, ali, quando ela tinha os modelos com mais de 400 e tantos mil variáveis ali, a gente estava com um tempo muito longo, o computador travava, então foi meio sofrido no início, então a gente acabou optando pelo Orange, e comparando os resultados, chegamos a resultados similares, a gente optou pelo Orange. Ok, muito obrigado. Alguma pergunta? Não. Então, pessoal, obrigado, parabéns pelo trabalho da aluna, tá? Muito obrigado pela participação. Vamos para o próximo.